Bem-vindos a mais uma investigação aprofundada. Nossa missão na análise de hoje é desconstruir uma estratégia de investimentos que tem circulado bastante. E que tem levantado uns debates muito interessantes no meio financeiro, né? Exato. Debates acalorados até. Temos aqui uma pilha considerável de anotações, teses de investimento e, horas de conteúdo do canal Bolsa e Maturidade que foi criado pelo editor Edilson Navas. Muito material mesmo. Sim. O nosso foco hoje é dissecar o que ele chama de carteira blindada. E, o objetivo não é simplesmente listar as ações que ele escolheu. Até porque isso não faria sentido nenhum, né? Exatamente. A ideia é entender a engrenagem lógica, sabe, por trás dessa operação toda. Como é possível estruturar uma defesa financeira baseada em maturidade e propósito? Em um momento onde a reação instintiva de todo mundo é ceder ao pânico coletivo. Perfeito. Para quem acompanha a nossa análise, este mergulho serve como uma lente diferente para enxergar essa volatilidade toda do mercado. E olha, o ponto de partida para entender o peso dessa estratégia é desenhar o cenário macroeconômico atual, agora em 2026. Que não está nada fácil, diga-se de passagem. Nem um pouco. O mundo enfrenta uma crise global bastante severa e muito complexa. O epicentro dessa instabilidade, como a gente sabe, repousa nas crescentes tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e o Irã. E aqui, importante frisar, sem entrar em qualquer mérito político de nenhum dos lados, né? O fato objetivo e puramente econômico é que essa escalada de atritos resultou em uma fortíssima alta do petróleo. Uma disparada absurda. Sim. E quando o barril dispara dessa maneira, o impacto não fica restrito aos postos de combustível. Ele atinge, toda a artéria da cadeia produtiva global. É um efeito dominó. Exato. O custo de transporte logístico sobe de forma agressiva, a inflação global acelera e os bancos centrais ao redor do mundo são forçados a reagir. Mantendo ou até elevando as taxas de juros, né? Isso. O resultado prático é que as bolsas de valores internacionais entram em um estado de pura aversão ao risco. É aquele cenário clássico de fuga de capital, todo mundo querendo se proteger. Ok, vamos desvendar isso, porque é justamente nesse momento de histeria, sabe, com os telões das bolsas mundiais piscando em vermelho e os investidores liquidando posições lá no fundo do poço. Vendendo tudo no desespero. Isso, vendendo no desespero, é aí que a abordagem dos materiais que a gente analisou propõe um caminho totalmente inverso. Que é a parte mais fascinante. Sim. O gancho da tese do Bolsa e Maturidade é que o desespero nunca, em tempo algum, funcionou como estratégia de alocação de capital. Nunca funciona. Em vez de tentar adivinhar qual vai ser a manchete do jornal de amanhã ou, sei lá, o próximo sobressalto geopolítico, a proposta é ancorar os investimentos em uma realidade tangível. E o alicerce de tudo isso começa com uma reinterpretação do papel do Brasil nesse tabuleiro global de 2026. Se conectarmos isso ao cenário maior, a visão macroeconômica do Edilson Navas sobre o Brasil no meio dessa crise é uma tese que desafia o comportamento histórico do mercado. Totalmente, porque tradicionalmente o que acontece? Tradicionalmente, quando tem pânico global, o fluxo de capital estrangeiro foge dos mercados emergentes. Eles são vistos como ativos de alto risco, sabe, os elos mais fracos ali da corrente financeira. A corda arrebenta do lado mais fraco. Exatamente. Contudo, a tese que estamos analisando argumenta que o Brasil, dadas as atuais circunstâncias, inverte essa lógica. A justificativa se apoia na histórica neutralidade política do país no cenário internacional. Uma postura bem pragmática. Sim, combinada com uma vasta reserva de recursos reais, seja na matriz energética diversificada, seja na capacidade de produção de alimentos em larguíssima escala. O que faz todo sentido quando você olha para fora. Faz muito sentido. Para o autor da estratégia, isso transforma o mercado brasileiro em um verdadeiro porto seguro geopolítico. Porto seguro. Isso. Enquanto o hemisfério norte lida com o risco imediato de disrupção de rotas comerciais, como ali no Mar Vermelho ou no Estreito de Hormuz. E sofre os choques energéticos diretos na pele. Exato. Enquanto isso acontece lá,
O Brasil possui a matéria-prima que o mundo precisa e a distância diplomática necessária para continuar suas operações comerciais. É uma mudança de perspectiva intrigante, né? Fiquei muito impressionado com isso. Porque o mercado costuma olhar para o Brasil com aquela velha lente do país emergente e volátil que sofre a cada soluço da economia americana ou europeia. Que é o viés padrão de quase todo analista. Mas essa carteira blindada enxerga o território nacional como uma âncora de estabilidade material. A tempestade externa é violenta, sim, mas encontra barreiras geográficas e uma demanda inelástica pelo que o país produz. Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa de energia. Exato. E é apoiado nessa premissa de Porto Seguro que o material constrói o coração da carteira, o que eles apelidaram de a Santíssima Trindade. Um nome de peso. Muito. Estudando os relatórios para a nossa investigação de hoje, o conservadorismo dessa escolha chama a atenção. São 3 pilares principais. Vamos começar destrinchando o primeiro deles, que é o Banestes, negociado sob o ticker BES3. A escolha do Banestes revela muito sobre aquela filosofia de buscar ativos que ignoram o ruído de curto prazo. Estamos falando de um banco estadual. Controlado pelo governo do estado do Espírito Santo, certo? Isso. Controlado pelo governo com quase 90 anos de história. É uma instituição que sobreviveu a, veja bem, mudanças de padrão monetário, períodos de hiperinflação, crises asiáticas, o colapso do subprime lá em 2008. Um verdadeiro sobrevivente. E agora navega por essa crise de 2026. O mercado tradicional, no entanto, frequentemente aplica um desconto bem severo em empresas estatais devido ao risco de interferência política. O famoso risco estatal. Exato. Além disso, o Banestes possui uma liquidez muito menor se comparado aos gigantes do setor financeiro privado. Grandes fundos de investimento muitas vezes não conseguem montar ou desmontar posições rapidamente em ativos assim. Mas a dúvida natural que surge para qualquer analista, e eu me fiz essa pergunta lendo o material, é a seguinte: essa falta de liquidez e esse teto de crescimento geográfico, já que a atuação é focada ali em um único estado, isso não seria um freio para a rentabilidade da carteira? Essa é de longe a crítica mais comum. Mas a tese inverte esse suposto defeito, tratando ele como um mecanismo de defesa. Como assim? O controle estatal, no contexto específico de um banco regional bem administrado e totalmente enraizado na economia local, cria uma proteção assimétrica. O Banestes não precisa entrar nessas guerras predatórias de crédito nacional para apresentar um crescimento superagressivo a cada trimestre. E entendi. Ele não precisa brigar com os tubarões. Isso. O papel dele é ser o motor financeiro e repassador de crédito do seu próprio estado. Para o acionista minoritário que busca proteção na crise de 2026, a incapacidade de fazer giros rápidos na carteira, devido a essa baixa liquidez, acaba sendo irrelevante. Porque a intenção não é vender. Exato. O foco é a previsibilidade de resultados e a constância na distribuição de lucros ao longo do tempo. Entendido. Seria, fazendo uma analogia aqui, a diferença entre comprar uma lancha rápida, que é super ágil, mas pode virar na primeira onda forte, e investir em um navio quebra-gelo. Adorei essa analogia, é bem isso. Ele se move devagar, é pesado, mas a tempestade de juros não consegue afundar o bicho. O quebra-gelo financeiro. Bom, vamos avançar, porque o segundo pilar dessa estrutura traz uma dinâmica de defesa um pouco mais sofisticada. Estamos falando da BB Seguridade, a BBSE3. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Fica mesmo. Porque quando examinamos as anotações sobre a tese do Navas, fica muito claro que a BB Seguridade não é tratada apenas como uma seguradora comum, mas sim como um ecossistema completo de mitigação de risco. E o termo ecossistema ajuda muito a ilustrar a complexidade dessa operação. O mercado, de forma geral, tende a precificar empresas de seguros de uma maneira muito simplista. Atrelando tudo à Selic. Isso, atrelando seus resultados quase que exclusivamente ao patamar da taxa Selic, já que seguradoras ganham dinheiro aplicando o prêmio dos clientes enquanto não tem sinistro para pagar. O que faz sentido, mas é raso. Muito raso, porque a força real da BB Seguridade vem da sua máquina de diversificação interna. Ela atua simultaneamente em frentes que possuem ciclos econômicos completamente distintos.
Primeiro, a gente tem o braço de vida e previdência. Certo? Em tempos de guerra, de inflação descontrolada, incerteza global, o comportamento natural de qualquer sociedade é buscar proteção de longo prazo. A captação de recursos para a previdência privada tende a ser extremamente resiliente nesses momentos. As pessoas ficam com medo do futuro. E com razão. Isso cria um fluxo de caixa formidável que a empresa administra e rentabiliza justamente nesse cenário de juros altos. O medo do amanhã atua como o maior motor de vendas da previdência de hoje. É muito louco pensar assim. E isso gera um volume de dinheiro absurdo e constante. Mas a operação de previdência é apenas um dos motores desse ecossistema, não é? Como isso se conecta com aquela tese macro do Brasil que a gente discutiu lá no início? Ah, é aí que entra a grande engrenagem de crescimento da empresa. A fortíssima atuação da BB Seguridade no setor rural. O agronegócio? O agronegócio brasileiro, que é uma força descomunal. Pensa bem, com o petróleo nas alturas impactando o custo de fertilizantes e os fretes, e todas as cadeias de suprimento globais sob um estresse contínuo, o alimento que é produzido no Brasil se torna um ativo de altíssimo valor estratégico para o mundo. Todo mundo precisa comprar o nosso alimento. Para garantir que essa operação colossal não seja simplesmente dizimada por uma intempérie climática ou por variações brutais de custo, o seguro rural deixa de ser um luxo. Ele passa a ser uma obrigatoriedade absoluta. É a garantia de sobrevivência da safra. Exato. E a BB Seguridade, alavancada por aquela capilaridade brutal do Banco do Brasil, que está presente em cada município do interior do país, domina esse mercado. Portanto, a empresa possui essas múltiplas camadas de resiliência. Deixa eu ver se entendi. Se o setor urbano retrai por causa da crise, a Previdência ancora os resultados com os juros altos. Isso. E se a safra é forte, o seguro rural impulsiona a lucratividade lá em cima. O modelo de negócios é essencialmente lucrar ao precificar o risco e proteger os outros do caos. É uma engrenagem genial, de verdade. Lucrar fornecendo guarda-chuva durante a tempestade macroeconômica. E isso, claro, nos leva ao terceiro e último pilar da chamada Santíssima Trindade, a peça que tenta amarrar a constância do lado do banco regional e a proteção da seguradora com a robustez de ativos físicos, o peso pesado dessa carteira. A Itaúsa. Exato. Itaúsa, ticker ITSA4. Neste caso, não estamos analisando uma operação direta de varejo, mas sim uma holding de investimentos com uma presença muito densa, muito forte na economia. A Itaúsa representa a consolidação da busca por resiliência na carteira. Ao posicionar a ITSA4 no núcleo defensivo, o investidor incorpora a força inquestionável do maior banco privado da América Latina, que é o Itaú Unibanco. Que é um colosso. Um colosso que possui um histórico técnico impressionante de adaptação, seja a ciclos de aperto monetário ou a expansão de crédito. Eles geram lucros consistentes ao longo de décadas a fio. Mas não é só o banco, né? Não, e aí que está o pulo do gato. O diferencial que torna a holding particularmente atraente nessa leitura de cenário para 2026 é o destino que é dado a uma parcela expressiva desse capital gerado pelo banco. A Itaúsa tem diversificado ativamente seu portfólio investindo na economia real, especificamente em infraestrutura pesada. Nossa, esse é um detalhe crucial para quem nos escuta e que, de repente, ainda vê a Itaúsa apenas como um veículo para comprar ações do Itaú com desconto. A blindagem identificada pelo autor da tese vem justamente da exposição a empresas de saneamento, de energia, mobilidade. Ativos reais. Ativos de infraestrutura pesada que operam sob contratos de concessão longuíssimos, muitas vezes se estendendo por décadas, e que possuem, detalhe importantíssimo, cláusulas de reajuste atreladas diretamente aos índices de inflação. Isso é fundamental. Sim. Em um cenário global onde a inflação corrói o poder de compra diário, possuir fatias de grandes rodovias ou de linhas de transmissão de gás natural, tudo isso através de uma holding diversificada, funciona como um verdadeiro escudo contra a perda do valor do dinheiro no tempo. É a justa posição perfeita. Você junta o dinamismo e a agilidade fenomenal do setor financeiro privado
com a imobilidade e a previsibilidade lucrativa da infraestrutura pesada. Esse tripé formado por Banestes, BB Seguridade e Itaúsa definitivamente não foi desenhado para surfar bolhas especulativas. Ou para dobrar de valor em 12 meses, como muitos prometem por aí. Nem pensar. A arquitetura aqui é puramente focada em sobrevivência corporativa a longo prazo e na geração ininterrupta de proventos, independentemente do ruído lá em Brasília ou dos conflitos no Oriente Médio. Sensacional. Então, o que tudo isso significa para o desenho final do portfólio? Se essa muralha construída ao redor do patrimônio já oferece tanta segurança assim, por que a estratégia avança para uma segunda camada? Aí entramos na tese das posições satélites. Certo. Como essas empresas que orbitam a Santíssima Trindade funcionam na prática e qual é a justificativa técnica para não concentrar todo o capital apenas nos 3 pilares principais? Bom, o conceito de posições satélites serve para calibrar o portfólio. Se o núcleo fornece aquela defesa absoluta que a gente descreveu, os satélites são instrumentos de precisão. Eles são escolhidos para capturar dinâmicas muito específicas da economia ou atuar em setores complementares. Pulverizar os riscos, então. Exato. O objetivo é pulverizar os riscos inerentes aos setores bancário e de seguros, mas sem abrir mão da qualidade das empresas. O material que analisamos destaca 3 companhias para essa função. A primeira delas é do setor elétrico, a Aulupar. O setor de energia é figurinha carimbada em quase qualquer carteira defensiva, mas a Aulupar opera em um nicho muito específico dentro dessa cadeia toda. Verdade. O foco da Aulupar está estritamente na transmissão de energia. O próprio Edilson Navas classifica esse segmento como um relógio suíço de previsibilidade financeira. Relógio suíço? Gostei disso. E para quem acompanha o mercado, vale a pena detalhar essa mecânica. O setor elétrico divide-se basicamente em geração, transmissão e distribuição. A geração carrega o risco hídrico e climático, certo? Uma seca severa impacta diretamente a capacidade de produzir a energia na usina. Choveu menos, gerou menos. Isso. A distribuição, que é a outra ponta, sofre diretamente o baque de crises econômicas através da inadimplência do consumidor final. O pessoal não consegue pagar a conta de luz, além dos furtos na rede elétrica, os famosos gatos. Sim, o risco fica na ponta final. Mas a transmissão, no entanto, é o elo do meio. Ela liga a usina até a cidade. As empresas que constroem e operam essas linhas gigantescas recebem o que é conhecido como RAP, a receita anual permitida. Deixa eu traduzir isso sem o jargão do mercado para ficar bem claro. A RAP funciona como se o investidor fosse dono de uma rodovia pedagiada, mas com uma regra maravilhosa, onde o governo paga um aluguel fixo pela disponibilidade da via, independente de quantos carros de fato passaram por ali no mês. Uma baita analogia. A empresa de transmissão é remunerada por manter os cabos prontos para uso, e não pelo volume de elétrons que trafegam eles. É uma previsibilidade matemática que, associada a contratos corrigidos pela inflação, injeta um fluxo de dividendos constante no portfólio satélite. Um relógio suíço mesmo. Exatamente. E o segundo satélite nos leva para um setor completamente diferente e, à primeira vista, meio contraintuitivo para o cenário atual. Estamos falando da Marco Polo, focada em bens de capital. Que é um setor cíclico. Sim. Normalmente, indústrias que fabricam carrocerias de ônibus sofrem demais quando os juros estão nas alturas, porque o crédito fica caro e os clientes adiam a renovação das frotas de ônibus. Qual é o racional do Navas, para incluir ela no meio dessa tempestade de 2026? A análise técnica aqui recaiu puramente sobre a saúde do balanço patrimonial da empresa. O verdadeiro risco de empresas cíclicas de bens de capital durante uma recessão global não é apenas a queda nas vendas. O perigo real é o sufocamento pelo endividamento. A dívida engole o caixa. Muitas companhias quebram porque o fluxo de caixa seca e elas não conseguem honrar as parcelas das suas próprias dívidas com os bancos. O dado fundamental que destaca a Marco Polo nessa tese é a sua robusta posição de caixa. A empresa fez um dever de casa financeiro muito forte nos ciclos anteriores. Acumulou gordura. Muita gordura. Entrar em um período de juros elevados com muito dinheiro em caixa
Muda totalmente o jogo, passa da defesa para o ataque. Nossa, é aquele velho ditado sobre ser o único morador do bairro que comprou um gerador antes da tempestade e ainda tem combustível de sobra guardado. É exatamente essa sensação. Enquanto a concorrência está do lado e fora tentando conseguir linhas de crédito a juros exorbitantes só para não ter que paralisar as fábricas, uma empresa bem capitalizada como ela não apenas sobrevive, como pode ganhar participação de mercado. Ela asfixia os concorrentes menores. E ainda se prepara para capturar toda aquela demanda reprimida assim que o ciclo econômico voltar a melhorar. É uma escolha que embute a expectativa de crescimento futuro calçada na liquidez atual. Muito inteligente. E completando essa órbita de satélites, nós temos a Irani Papel e Embalagem. O que é fascinante aqui é como a análise do Bolsa e Maturidade desvincula sustentabilidade de ser apenas, sabe, um selo corporativo bonitinho para focar nela como uma vantagem competitiva real de redução de custos. ESG que dá lucro de verdade. Isso. A Irani opera no mercado de embalagens de papelão. A princípio, eu sei, pode não soar como a tese tecnológica mais empolgante do mundo, mas a embalagem de papelão é a infraestrutura silenciosa de praticamente todo o varejo moderno e do e-commerce. Se você compra online, vem numa caixa de papelão. Invariavelmente. Durante uma crise recessiva pesada em 2026, as famílias podem até cortar o consumo de bens supérfluos, mas alimentos, remédios e produtos de primeira necessidade continuam exigindo soluções logísticas e embalagens eficientes para chegar às prateleiras dos supermercados e às nossas casas. A demanda é perene, não tem como escapar. Mas como exatamente a questão da sustentabilidade que você comentou protege a margem de lucro da empresa nesse cenário de commodities tão caras? É aí que está a inteligência da operação. A Irani investiu pesadamente para possuir uma matriz energética com um nível altíssimo de autossuficiência, além de processos que otimizam a reciclagem de resíduos e produtos químicos internamente. Eles geram a própria energia? Em grande parte, sim. Quando uma indústria consegue gerar a própria energia necessária para tocar suas fábricas florestais e de papel, ela se blinda parcialmente contra a disparada do custo global de energia que a gente mencionou lá no começo. A crise do petróleo bate menos neles. Exato. A eficiência ambiental se converte diretamente em proteção de margem de lucro. Uma margem protegida sustenta a tese de continuar remunerando o acionista com dividendos consistentes, mesmo na crise. A empresa foi alocada como satélite justamente por unir essa demanda inquebrável por embalagens com um controle muito rigoroso de custos de produção. Olha, quando afastamos a lente para analisar a arquitetura completa da carteira, a gente vê uma base rochosa com Banestes, BB Seguridade e Itaúsa. E essa base é orbitada por satélites cirúrgicos como Alupar, Marco Polo e Irani. É um desenho muito sólido. Percebemos que o desenho visa eliminar totalmente a dependência da dica quente do momento. É uma tese construída para suportar o peso do cenário macroeconômico atual de verdade. E isso nos leva ao que talvez seja o legado mais interessante desse material todo. Porque, além das planilhas e dos relatórios de resultado, existe um manifesto que guia o canal Bolsa e Maturidade. Uma verdadeira filosofia de investimentos. Sim, é uma filosofia que o criador resume de forma brilhante na frase investir é empreender de forma passiva. Essa premissa serve como filtro absoluto para todas as decisões de inclusão ou exclusão do portfólio. Vamos pensar juntos. Empreender no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, exige um gasto colossal de energia. Envolve lidar diretamente com passivos trabalhistas, disputas jurídicas desgastantes, uma complexidade tributária insana, Crises constantes de fornecedores. e a concorrência voraz do dia a dia. Ao utilizar o mercado de capitais através dessa lente da maturidade empresarial, o capital acumulado ao longo de uma vida de trabalho é alocado para trabalhar nas estruturas mais sofisticadas e resilientes do país. O dinheiro trabalha para você, não o contrário. Exatamente. O acionista minoritário passa a ter direito a uma fatia dos lucros de operações mastodônticas, mas terceiriza todo o desgaste emocional e burocrático da gestão operacional para diretorias que são altamente qualificadas. É o distanciamento total da figura do trader frenético para assumir o papel de proprietário de negócios reais, sólidos.
E há um conceito explorado nas anotações que traz uma profundidade quase poética para algo que normalmente é tão frio quanto o mercado financeiro. É a ideia da aquisição do tempo. Eu achei esse conceito lindo. É fantástico. Ao comprar participação em instituições quase centenárias como o Banestes ou ecossistemas gigantescos como a BB Seguridade, o investidor não está adquirindo um papel virtual que fica ali piscando verde ou vermelho em uma tela de aplicativo de celular. Quem investe com esse grau de clareza está, na verdade, adquirindo a história e o aprendizado corporativo dessas empresas. Precisamente. O valor intrínseco de uma companhia que sobreviveu a décadas de turbulência não está apenas nos seus ativos físicos, nos prédios ou nas máquinas. Está na cultura institucional forjada através de múltiplas crises severas. As cicatrizes corporativas e as soluções desenvolvidas para enfrentar, por exemplo, o colapso econômico dos anos 80 ou a pandemia de 2020, tudo isso se transforma em um patrimônio intangível inestimável. Que não aparece no balanço, mas está lá. Exatamente. O investidor individual de hoje não precisa viver 90 anos de sobressaltos, falências e recomeços para conseguir possuir um capital blindado pela experiência. Ele pode simplesmente pegar um atalho e investir em negócios que já passaram por esse teste de estresse histórico. É literalmente adquirir resiliência por osmose através do mercado de capitais. É uma reflexão muito, mas muito poderosa. E a relevância dessa mudança de paradigma para os nossos ouvintes é substancial. Em tempos onde as manchetes mundiais são dominadas por conflitos lá no Oriente Médio, choques absurdos no preço do petróleo, e uma incerteza econômica generalizada, a paz de espírito não reside em acertar o ponto exato de compra e venda no gráfico diário. De jeito nenhum. A estabilidade emocional deriva da profunda compreensão de que seu capital está ancorado em estruturas reais, companhias que, aconteça o que acontecer com a taxa de juros na próxima reunião do Banco Central, continuarão abrindo as suas portas amanhã para vender seguros, transmitir energia elétrica, repassar crédito ao agronegócio e entregar as embalagens essenciais para o varejo. É essa compreensão que materializa o conceito de investir com propósito. E sabe, isso levanta uma questão importante. Se o verdadeiro valor de um investimento é adquirir a história e o tempo de uma empresa para atravessar crises, até que ponto a ansiedade diária de verificar cotações não é, na verdade, uma desconexão total com a realidade do que significa ser dono de um negócio de 90 anos? Fica aí essa reflexão profunda para quem está acompanhando a nossa análise de hoje. Um questionamento excelente para encerrarmos essa investigação. Uma provocação super válida sobre o quanto a tecnologia que nos dá esse acesso fácil ao mercado pode, ironicamente, minar a paciência que é tão necessária para ter sucesso nele. Muito bom. Pessoal, continuem dissecando cenários, desafiem suas próprias teses e mantenham foco na solidez das suas decisões. Até o nosso próximo mergulho.